Sob o céu vasto da Macedônia, o vento cortava as colinas levando consigo o cheiro de terra e o eco distante de cavalos. Era o século IV a.C., e no coração de uma corte que crescia em poder e ambição, um menino de olhos atentos e espírito impetuoso se preparava para um destino inimaginável. Seu nome era Alexandre, mas antes que fosse o grande, antes que o mundo se curvasse diante de suas campanhas militares, houve um homem que moldou sua mente, afiou sua visão e deu-lhe algo mais duradouro que a própria conhecimento. Esse homem era Aristóteles, filho de Nicômaco, médico do rei Amintas. 3 Aristóteles crescera imerso em um mundo de perguntas e respostas. Em Atenas, fora discípulo de Platão, absorvendo e questionando cada ideia, cada princípio. Diferente de muitos filósofos, Aristóteles não se limitava ao abstrato. Ele queria tocar a realidade, observar a natureza, compreender a vida em suas múltiplas formas. Era um estudioso das estrelas e das plantas, dos governos e das paixões humanas. Quando Filipe II, rei da Macedônia, buscou um mestre para seu filho, sabia que não precisava de um simples instrutor de letras. Precisava de alguém que pudesse guiar um príncipe para além das fronteiras do poder. Menos alguém que pudesse ensinar não apenas como governar, mas por que governar? Assim, Aristóteles foi chamado. Na juventude de Alexandre, o mestre encontrou um aluno excepcional, inquieto, rápido no raciocínio, com uma curiosidade que queimava como fogo. Não bastava ensinar-lhe a ler e escrever. Aristóteles conduziu o jovem por um vasto território intelectual. Começaram pela poesia de Homero, não apenas como arte, mas como lição de moral e coragem. Alexandre aprendeu sobre a glória e o peso da guerra através das façanhas de Aquiles, mas também sobre a fragilidade do herói diante do tempo e do destino. Estudaram história para que entendesse como os impérios se erguiam e caíam. Mergulharam na filosofia para que o príncipe aprendesse a pensar antes de agir e a questionar antes de ordenar. O mestre ensinou sobre a geografia do mundo conhecido, preparando-o para olhar para além das montanhas da Macedônia e sonhar com terras distantes. A medicina foi parte das lições para que Alexandre compreendesse o corpo humano e, com isso, soubesse cuidar não apenas de si mesmo, mas de seus soldados. Aristóteles também lhe transmitiu algo raro entre governantes: o respeito pela diversidade dos povos. Falou-lhe que, ao conquistar uma cidade, não se destrói apenas muros, mas histórias, costumes e almas. A verdadeira força de um líder não estava apenas no exército que comandava, mas na sabedoria com que unia diferentes culturas sob um mesmo ideal. A relação entre mestre e aluno não era comum. Havia disciplina, mas também admiração mútua. Alexandre absorvia cada palavra com a intensidade de quem sabe que o conhecimento é uma arma tão afiada quanto a lâmina de uma espada. E Aristóteles, por sua vez, via naquele jovem a chance de moldar um governante que fosse mais do que um conquistador. Alguém que carregasse a luz da razão junto à chama da ambição. Anos depois, quando Alexandre partiu para sua campanha, que se estenderia da Grécia ao Egito, da Pérsia à Índia, as lições de Aristóteles viajavam com ele. A tenda de campanha do general guardava não apenas mapas e armamentos, mas também pergaminhos. Entre batalhas e negociações, Alexandre lia, refletia, lembrava-se dos diálogos com o mestre. Mas a história, como sempre, é feita de luz e sombra. Há relatos de que, no auge de seu poder, Alexandre tomou decisões que talvez o próprio Aristóteles não aprovasse. A ambição, por vezes, falou mais alto que a prudência. E ainda assim, é inegável a visão global, a capacidade de compreender e integrar povos e culturas, a habilidade de usar tanto a diplomacia quanto a força,
Menos tudo isso era reflexo das sementes plantadas pelo filósofo de Estagira. Hoje, mais de 2000 anos depois, ainda podemos imaginar o som daquela voz serena guiando um príncipe e o brilho nos olhos de um jovem que queria tocar o mundo. Alexandre conquistou terras, Aristóteles conquistou mentes. E enquanto o império do aluno se perdeu nas areias do tempo, o império das ideias do mestre permanece vivo, desafiando séculos, moldando pensamentos e lembrando a todos nós que, antes da espada, deve vir o conhecimento. Pois só assim se constrói algo que nem o tempo, nem a morte podem destruir. Então, vamos continuar, mantendo o mesmo tom cinematográfico e aprofundando ainda mais, como se o documentário ganhasse novos capítulos, levando o espectador para dentro da relação mestre-aluno e das consequências históricas desse. Mas para compreender a dimensão dessa ligação entre Aristóteles e Alexandre, é preciso voltar ao início. O ano era 343. Código Filipe, duas monarca, astuto e guerreiro implacável. Havia unificado a Macedônia e sonhava com um futuro em que seu filho dominasse não apenas a Grécia, mas todo o mundo conhecido. Contudo, Filipe compreendia algo que poucos reis entendiam. A força bruta constrói impérios, mas apenas o intelecto é capaz de sustentá-los. Foi por isso que enviou mensageiros a Estagira, a cidade natal de Aristóteles, convidando, ou melhor, ordenando, que o filósofo viesse à corte para educar o herdeiro. O convite era mais que uma honra, era também um desafio. Aristóteles conhecia a corte macedônia e sabia que não estava diante de um aluno qualquer. Alexandre, aos 13 anos, já mostrava sinais de liderança, mas também de impaciência e orgulho. A mente brilhante do jovem príncipe precisava de direção, como um rio caudaloso, que, se não contido, transborda e destrói tudo à sua volta. Aristóteles aceitou e não levou Alexandre para uma sala de aula comum. Criou para ele um universo de aprendizado, afastou-o do burburinho da corte e estabeleceu uma pequena escola em Miesa, cercada por jardins e pórticos, onde o ar puro e o silêncio permitiam que as ideias florescessem. Ali, entre sombras de árvores antigas e o som distante das cigarras, o filósofo iniciou sua obra mais ambiciosa, forjar o caráter de um futuro rei. A rotina era rigorosa. Pela manhã, estudavam filosofia, lógica, retórica. À tarde, exploravam a natureza menos Aristóteles, sempre com um olhar de cientista. Mostrava Alexandre como observar plantas, insetos, rios e montanhas. Ao entardecer, mergulhavam na poesia, na música, nas histórias de heróis e traidores. E nas noites silenciosas, o mestre falava de política e ética, gravando no coração do príncipe uma certeza: governar é mais difícil que conquistar. Uma das lições mais poderosas que Aristóteles transmitiu dizia respeito à relação entre poder e responsabilidade. Ele alertava: a glória de um rei não se mede apenas pelo território que domina, mas pela justiça que oferece aos que o seguem. Alexandre, absorvendo cada palavra, começava a entender que seu destino exigiria mais do que bravura no campo de batalha. No entanto, a história humana é tecida com fios de idealismo e realidade. E quando Alexandre assumiu o trono, após o assassinato de seu pai, a teoria encontrou o peso brutal da prática. O jovem rei marchou para o mundo com as ideias de Aristóteles pulsando em sua mente, mas também com a chama ardente da ambição. Durante as campanhas, Alexandre demonstrou um tipo de liderança rara. Respeitava cientistas, levava consigo historiadores, arquitetos e filósofos. Cada nova cidade conquistada era mapeada, estudada, integrada. Era o sonho do mestre ganhando forma. Um império não apenas de terras, mas de conhecimento. E ainda assim, com o tempo, o sangue das batalhas começou a manchar esse ideal. A distância entre mestre e discípulo cresceu, não apenas fisicamente, mas filosoficamente.
Alexandre começou a se ver como uma figura quase divina, algo que Aristóteles jamais teria incentivado. O mundo, porém, já estava transformado. Séculos depois, historiadores ainda se perguntam: até que ponto o gênio militar de Alexandre foi moldado pelo gênio intelectual de Aristóteles? E se o jovem rei tivesse seguido à risca as advertências do mestre, teria seu império resistido mais tempo? Talvez jamais saberemos, mas há algo que permanece indiscutível. Sem Aristóteles, Alexandre poderia ter sido apenas mais um conquistador. Com ele, tornou-se um líder que, ainda que por um breve instante, tentou unir o mundo sob a bandeira não só da força, mas da cultura. Assim, o legado de Aristóteles não está apenas nas páginas de seus escritos, mas no eco distante das marchas de um exército que carregava pergaminhos junto às lanças. Porque, no fim, o que o mestre ensinou ao aluno foi que ideias viajam mais longe que soldados. E assim, a história chega ao seu ponto mais alto. Alexandre, o Grande, marcha para o desconhecido, mas dentro de si leva algo invisível. Não são apenas estratégias militares, não são apenas sonhos de glória. É a herança de um mestre, é o olhar de Aristóteles, que ensinou a ver além da superfície. É a voz do filósofo, sussurrando que poder sem sabedoria é apenas tirania disfarçada. Pelas estradas poeirentas da Ásia, entre templos e desertos, entre rios imensos e muralhas de pedra, Alexandre carrega pergaminhos ao lado de suas lanças. Carrega as palavras que ouviu em Miesa, e enquanto o mundo se curva diante de seu avanço, ele compreende que as vitórias mais profundas não se medem em terras, mas em ideias que atravessam séculos. O Império de Alexandre ruiu com sua morte, fragmentado como vidro atingido pela pedra do tempo. Mas o Império de Aristóteles, este nunca caiu. Sobreviveu nos pergaminhos, nos estudiosos árabes que traduziram sua obra, nos monges que copiaram suas lições à luz de velas, nos pensadores do Renascimento que o chamaram de o mestre dos que sabem. Hoje, mais de 2000 anos depois, quando falamos sobre ciência política, ética, filosofia, ainda caminhamos sobre os alicerces que ele ergueu. Alexandre moldou o mapa, Aristóteles moldou a mente humana. E se um for esquecido nas areias do tempo, o outro continuará vivo. Por quê? O verdadeiro poder não está na espada que corta, mas na ideia que permanece. A história pouco contada entre um filósofo e um conquistador. Antes de Alexandre ser chamado de o Grande, ele foi apenas um jovem príncipe moldado pelo maior pensador de sua época, Aristóteles. Nesta narrativa cinematográfica, descubra como as lições de filosofia, política e ciência influenciaram um dos maiores líderes militares da história, menos, e como o Império das Ideias sobreviveu muito além do Império das Armas. Se você gosta de história, conhecimento e grandes personagens, este vídeo é para você. Inscreva-se para mais conteúdos históricos e inspiradores.